Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Muita paz a todos. Sejam todos muito bem-vindos para mais um estudo. Hoje, dia 20 de dezembro de 2023, vamos concluir aqui o último estudo do ano. Com muita alegria para encerrarmos, essa etapa e retornarmos no próximo ano, então. Uma alegria recebê-los. Deixo aqui desde já o meu abraço fraterno aos amigos da cidade de Bauru, o Centro Espírita Vicente de Paulo, que retransmite esses nossos estudos. Boa noite a todos que já estão conectados conosco. Um abraço fraterno àqueles que assistirão esse vídeo em outro momento, que não conseguem fazê-lo aqui online conosco, mas sei que muitos acompanham, pois que os vídeos ficam gravados também em meu canal no YouTube, que é Paulo Eduardo Sampaio. Aqueles que quiserem, se inscrevam, tem outros estudos lá disponíveis também. Nosso boa noite, o nosso abraço aqui à Lucifaria, nossa querida amiga. Aqui também a Zenaide de Assis Alexandre, a Lourdes Galvani, a Margarete Guimarães, a Isabel Costa, Tadeu de Castro, Isabel Casrage, se não pronunciei errado, me perdoe, a Edna Markovics, a Loiva. Eu preciso até te dizer, Loiva, eu acho que eu tenho pronunciado teu nome errado há muito tempo, né? Eu vi a Lizarbe comentando que é Carnop, né? Eu falava errado. Então, Loiva, Carnop, vamos tentar acostumar aqui que eu estava pronunciando errado. Bem-vinda a Bruna Souza, quem mais aqui? A Ercília Machado, a Graça Barbosa, a Verônica Oliveira, Ilma Soares, Odete Oliveira, Benê Garcia, a Zuleide Carvalho, querida amiga. Quantos amigos e amigas aqui já conectados conosco para mais esta noite de estudos. Adair Alves, Ercília Machado, Aparecida Oliveira, a Mar Hereno, boa noite. Desculpa, Loiva, não podia ter me corrigido já, né, Loiva? A Loiva é tão delicada, tão, que nem me corrigiu. O Wilson Cotelac, a Maria das Graças Morales, a Ítala Cortes, a nossa amiga Vera Luzia aqui de Bebedouro, um abraço, Vera, a Rose também sempre acompanhando conosco, que assim seja. Pessoal, então hoje nós vamos realizar aqui o nosso último estudo do ano, de 2023, e como nós estamos nessa época, de Natal, eu resolvi abrir uma exceção aqui, porque a proposta nossa aqui nas quartas-feiras é de estudar a coleção do Emmanuel, coleção Fonte Viva, que nós intercalamos aqui cada dia um livro dessa coleção, com as mensagens de Emmanuel. Mas hoje, pelo período de Natal, eu resolvi fazer aqui uma mescla de algumas mensagens, tem as de Emmanuel, mas não só dele. Vamos fazer aqui uma reflexão sobre o tema, Natal com Jesus. Então, peço que me perdoem abrir essa exceção, mas acho que é muito válida, Então, só reforçando, hoje é nosso último estudo das quartas-feiras. Nós retornaremos no dia 17 de janeiro. Teremos aí 3 semanas para vocês descansarem um pouquinho de mim, porque foram muitas lives, Tem um pessoal aí que acompanha segunda, acompanha quarta, acompanha palestra, vai ficando enjoado já, Aparecer a minha carinha sempre aí nas telinhas. A Rê Pereira aqui também, boa noite, Rê, muito bem-vinda, viu? Então, nós vamos aqui iniciando. A Rê está dizendo aqui, quem disse que a gente quer descansar de você? É muita gentileza, Mas tudo cansa sim, eu tenho consciência. É bom a gente dar uma pausa, também tem a época aí de
confraternização, né, Natal, Ano Novo. Eu ainda, né, fui um pouco bonzinho comigo, deixei só 3 semanas para não alongar muito aí as férias, né, o recesso. Então vamos iniciando aqui. Eu vou fazer da mesma forma, a gente vai, né, eu não vou fazer um batidão só, não. Nós vamos comentando, vou intercalando aqui os comentários com vocês, o mesmo estilo, tá bom? Então, pessoal, essa época de Natal, né, nós percebemos, eu acho que é muito perceptível para todos nós, que é um momento especial, né, na humanidade. Todos os anos, né, no mês de dezembro, apesar da controvérsia, né, de Jesus não ter nascido nessa data, mas é o mês que nós temos para relembrar, né, o nascimento de Jesus. Então eu creio que todos os anos, nesse mês de dezembro, nós sentimos uma sensação diferente, né? Eu pelo menos sinto isso. Parece que o céu se aproxima um pouco mais da terra. Parece que as pessoas são tomadas por um sentimento mais forte de fraternidade, de amor, de generosidade. Parece que a caridade fica mais aflorada, né, nas pessoas. E é um momento especial, né, porque nós sentimos as vibrações amorosas do plano mais alto que nos envolve, nos despertando os bons sentimentos. E é um momento que nós sabemos, né, muito importante também para a união da família, as confraternizações que nós fazemos, como é gostoso, né? Às vezes familiares que moram em cidades distantes, mas que se reúnem nesse período do Natal. É uma época realmente maravilhosa. Mas, infelizmente, nós precisamos reconhecer que muitas pessoas ainda, né, esquecem-se ou não têm consciência do verdadeiro sentido do Natal. Porque muitas pessoas preocupam-se com tantas coisas nessa época. É uma correria, né? É uma agitação na compra de presentes, preparando ceias, mesas fartas, muitas bebidas, né? Muitos presentes, a presença do Papai Noel. Então, assim, nós não é que estamos fazendo uma crítica, mas o problema é que se a gente descuida, nós ficamos muito mais focados nas coisas materiais e deixamos de lado a essência do Natal, porque Natal é Jesus, né? Será que a gente tem se atentado a isso? No Natal, nós estamos comemorando o nascimento de Jesus. Nós estamos relembrando aquela época maravilhosa. Então é preciso, acima de tudo, amigos, que a gente busque em cada época do Natal se permitir abrir-se mais à inspiração do alto, né? Que nós estejamos mais abertos à presença do Cristo em nós, para que Jesus possa nascer em nós, para que ele possa estar presente em nossa alma, em nosso espírito, em nosso coração. Aqui me lembro, né, João Batista, aquela frase maravilhosa que ele disse: é preciso que eu diminua e ele cresça. Então a gente pode trazer essa frase para nós: é preciso que nós trabalhemos para diminuir o orgulho, o egoísmo em nós, para que tenha mais espaço para os ensinos de Jesus em nós, para que Jesus cresça em nosso coração. Então, essa época é um período bendito para as reflexões mais profundas, né? Para que a gente compreenda, fortaleça o propósito de seguir a mensagem do Cristo, comemorando a vinda desse Espírito luminoso que veio trazer luz à terra, e que a gente possa expressar assim a nossa gratidão a esse mestre, a esse amigo, a esse irmão mais velho que nos ama e que nos acompanha há
tanto tempo com imensa paciência. Então, buscando relembrar aqueles momentos inesquecíveis do nascimento de Jesus, que marcaram nossa vida para sempre, eu quero recordar aqui inicialmente o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, na psicografia do Chico, precisamente o capítulo 12, quando ele intitula A Vinda de Jesus. Emmanuel coloca. E Emmanuel vai falar, amigos, sobre a manjedoura. Nós sabemos a importância desse detalhe da manjedoura. E Emmanuel diz assim: a manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Então vejam que interessante isso. Jesus, amigos, era esperado por aquele povo de Israel, porque eles sabiam, através das profecias, né? Muitos profetas vieram 500, 700 anos antes de Jesus, e eles falavam da vinda do Messias, da vinda do Salvador. Então aquele povo esperava Jesus como o grande Salvador, e eles imaginavam, como eles eram acostumados, né, às guerras, ao domínio pela força, eles imaginavam que Jesus viria em toda a glória e poder, né, que Jesus seria um grande rei, que iria vencer aqueles que escravizavam o povo. Então esperavam Jesus com grande poder e glória, mas o que Jesus faz desde o nascimento nos deixa preciosas lições de humildade, nascendo, né, naquelas condições junto dos animais, né, naquela condição humilde. Ele foi colocado naquele lugar onde os animais se alimentavam, a manjedoura. Era ali o lugar que os animais comiam, bebiam, né, água. Então ele foi colocado ali, no lugar mais simples possível, deixando lições, né, de grande profundidade. Porque Emmanuel, em outra mensagem, também sobre a manjedoura, Emmanuel diz assim: as lembranças do Natal, porém, na sua simplicidade, indicam à terra o caminho da manjedoura. Ou seja, no Natal, amigos, nós não podemos nos esquecer da manjedoura. A manjedoura é o símbolo, né? É o símbolo divino que nós precisamos ter em nós, nos alertando, nos relembrando para a busca da humildade e da simplicidade. A manjedoura deve ser o símbolo do Natal, porque Natal é nascimento de Jesus. E nascimento de Jesus nos remete à manjedoura. Que a gente tenha forte isso em nós, porque a humildade é a essência, é a base da conquista de todas as virtudes, né? Deixa-me ver aqui se tem algum comentário antes da gente prosseguir. A Bruna Souza está dizendo: o Natal é espetacular, a energia que envolve as pessoas, o amor, a caridade. Lembrar que eles devem ser feitos não só nessa época, mas todos os dias. Muito legal, Bruna, muito bom mesmo. O que mais aqui? A Graça está dizendo, né? Fazer uma prece somente para agradecer. Tão importante, né? A prece. Oi, Lindalva Alves aqui também. Boa noite, viu? A Rê Pereira dizendo: infelizmente essa data tão primordial para a nossa existência virou comércio e ostentação. É uma grande verdade, né? Infelizmente, a gente não quer ficar apontando, né, os problemas, criticando, mas a gente precisa tomar cuidado, porque senão a gente segue apenas no rumo da multidão, que realmente comercializou a data do Natal, né? E busca apenas tudo aquilo que é material, esquece da essência. Boa noite, Rita Braga também aqui conosco. Deixa eu ver se tem mais alguma colocação aqui no Face. Boa noite a todos que foram conectando aí, né?
que já chegaram, estão aqui conosco. Uma alegria perceber a presença de todos. A Edna Markovic está dizendo que é uma dádiva de Deus quando chegamos ao fim do ano, com gratidão a Jesus e com os familiares, com saúde e paz. Muito legal, né? Agradecermos muito a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, né? O Gerson Francisco dos Santos, deixando aqui seu boa noite, assim seja. O que mais aqui? A Bruna está dizendo, bela reflexão sobre a manjedoura, simplicidade de onde veio Jesus, né? Manjedoura muito importante para nós termos sempre conosco. Avançando mais um pouquinho aqui, amigos. Agora eu quero trazer aqui, pessoal, uma lição, uma história belíssima. Tudo aqui voltado, né, para o tema, né, do Natal, né, o nascimento de Jesus, o momento mágico do Natal. Então, no livro Antologia Mediúnica do Natal, tem uma historinha, uma crônica de Irmão X, que ele que é aquele espírito que nos ensina muito, né, sobre os bastidores do Evangelho. Porque quando a gente pega, amigos, os Evangelhos da Bíblia, eles nos ensinam muito, nos relatam momentos preciosos da vida de Jesus. Mas Humberto de Campos, né, que depois passaria a assinar Irmão X, ele vem trazer uma contribuição preciosa, mostrando os bastidores do Evangelho, histórias que não estão colocadas no Evangelho, mas que fazem parte, né, do acervo, se a gente pode dizer assim, da espiritualidade sobre aquele momento tão importante da vinda de Jesus. Então nós vamos fazer uma reflexão aqui sobre a lição 61, intitulada O Natal do Apóstolo. Antes, deixa eu ver aqui que a Rê Pereira está colocando. Trabalha no comércio e ela disse, né, eu trabalho no comércio e vejo. Se a gente não monitorar muito, caímos nesse círculo vicioso. Oração e caridade é o que o Mestre quer de nós. Muito legal, Rê. Então, a Rê que trabalha diretamente, né, sabe o quanto é essa busca aí, né, desenfreada ainda. Mas respeitemos, né, a condição de cada um, as escolhas. Então, o Natal do Apóstolo. Conta Humberto de Campos, narrando aqui com as minhas palavras, que nos momentos finais da existência carnal do apóstolo Pedro, que já estava com os seus 80 anos de idade, vivia os momentos finais da existência terrestre. Ele estava preso e seria conduzido agora para o martírio final, né, para o sacrifício supremo da sua desencarnação. Então, conduziam Pedro até o local onde ele seria crucificado também. E Pedro caminhava, né, tomado de grande angústia, né, um sentimento ruim, mas ele caminhava com passos firmes, com grande serenidade, ele não se deixava abater, não se entregava ao desespero, porque ele confiava na promessa de Jesus. E diz então Humberto de Campos, o Irmão X, que muitas mulheres e crianças, naquele trajeto que Pedro fez da prisão até o local da crucificação, as crianças e as mulheres beijavam as mãos de Pedro, agradecendo por tudo que ele houvera feito. Os irmãos do Evangelho, né, das comunidades, se apresentavam tristes, aflitos, porque Pedro, amigos, depois que Jesus partiu para a esfera espiritual, ele foi o grande líder do grupo apostólico. Pedro, no início, né, mostrava-se uma pessoa tão intransigente, tão áspera, mas depois, com o aprendizado junto de Jesus pelos 3 anos, depois que Jesus partiu para as esferas espirituais, Pedro foi trabalhando seu coração, Pedro foi se tornando o amigo de todos. Ele era aquela figura paternal da comunidade. Todos buscavam Pedro para aconselhamento, para o amparo, para
ouvi-lo. Ele era a voz que acalmava os corações, que tranquilizava e que acolhia a todos os irmãos carentes do caminho. Então, quando Pedro vai, nesses momentos finais, para o sacrifício supremo, as pessoas foram tomadas de grande aflição. Eles ficavam a pensar o que seriam deles sem Pedro, porque Pedro era o grande pai de todos, né? E inclusive, irmão X narra que até alguns soldados estavam ali venerando a figura de Pedro, porque ele já houvera feito curas até no meio daqueles romanos, dos soldados. Então todos admiravam muito Pedro. Mas apenas um dos pretorianos, apenas um daqueles da guarda romana, de nome Sertório Aniceto, ele ofendia Pedro com muito sarcasmo. Ele dizia a Pedro: judeu sujo, lixo humano, ladrão imundo. Chegou o seu fim, ridicularizando, provocando Pedro, mas o apóstolo permanecia em oração, silencioso, perdoando aquela atitude desrespeitosa daquele soldado romano. E Pedro, então, sentiu em seu coração uma imensa saudade de Jesus. Naqueles momentos finais, que ele sabia que a sua vida estava por poucos minutos, poucas horas, né, para deixar a vida física, ele começa a se relembrar de Jesus. Relembrava os dias gloriosos das pregações, quando Jesus sentava-se com eles à mesa, repartia o pão e falava do reino de Deus. Falava ensinando tudo aquilo que eles poderiam compreender das mensagens de Deus. E Pedro então começou na sua mente a reconstituir as pregações divinas de Jesus, relembrar aqueles momentos maravilhosos que ele acompanhou Jesus, que curava, que consolava, que iluminava. E então, quando chegaram lá no local do suplício, onde Pedro seria preparado para a morte, Pedro sentiu-se como que hipnotizado, porque ele tinha tão forte a lembrança de Jesus, ele se uniu a Jesus de forma tão forte em pensamentos, que diz Humberto de Campos que ele quase nada sentiu quando pregaram-lhe as mãos e os pés no madeiro para ser crucificado. Então Pedro é colocado na cruz e as horas ali escoavam. Pedro naquela angústia, naquela aflição, e então aquele guarda romano, aquele pretoriano de nome Aniceto, Sertório Aniceto, ele percebendo que Pedro demorava para morrer, ele buscou uma pedra pontiaguda e lançou-a na cabeça do apóstolo. E ali o sangue jorrou intensamente. E gritou ele: morre, bruxo! Em total escárnio e desrespeito. Pedro, naquela hora, é tomado de um torpor. E ele sente que um brando sono toma conta de sua alma. E logo ele percebe-se livre daquele corpo em frangalhos. E ele observa então, agora em outra dimensão, um homem que descia do alto para recebê-lo, sorrindo, e era Jesus. Jesus vai receber Pedro, logo que ele deixa o corpo físico. E Pedro então gritou: mestre! E Pedro agachou-se e beijou o chão onde Jesus pisava. Jesus tomou Pedro em seus braços e partiu. Partiu em busca de esferas elevadas e colocou Pedro em uma dessas moradas celestes da casa do Pai, para que ele se recuperasse de toda aquela situação aflitiva.
E ali Pedro permaneceu durante algumas semanas, acompanhando Jesus em visita a lugares de grande beleza do mundo espiritual e recolhendo lições preciosas de Jesus. Durante algumas semanas, ele teve o privilégio de ter a presença de Jesus ao seu lado. Mas em determinado dia, Jesus diz a ele que precisaria deixá-lo sozinho, que ele descansasse, que ele se revigorasse, que ele recuperasse suas forças. E Pedro pergunta a Jesus: mas Senhor, aonde vais? E Jesus diz a ele: Pedro, enquanto houver um gemido na terra, não me é lícito descansar. Jesus disse a Pedro. E Pedro então responde a ele: então, Senhor, eu também não vou descansar. Eu vou contigo, Senhor. E assim os dois deixaram as esferas resplandecentes, rumo ao planeta escuro, o planeta Terra. Atravessaram Roma e pararam na Vila Ápia. E lá naquele local, uma multidão cantava, glorificando o Senhor, porque naquele momento eles rememoravam o nascimento de Jesus. Era a época que nós temos hoje como Natal. Era o momento em que eles relembravam a vinda do Salvador. E Pedro chorou de alegria, em seu coração desejando fazer o bem, ajudar aqueles irmãos que ainda lutavam na experiência física. Então Jesus se aproxima de Pedro e diz ao seu ouvido: Pedro, alguém te chama. Alguém implora por seu auxílio, Pedro. E Pedro então, amigos, admirado, surpreso, olhou à sua volta e enxergou um homem triste que carregava uma criancinha agonizante nos braços. E aquele homem era Sertório Aniceto, que rogava a Pedro em silêncio, rogava a Pedro em prece fervorosa, que curasse seu filhinho que estava tomado de uma febre ardente. E Sertório Aniceto, aquele que maltratara Pedro há pouco tempo atrás, ele, como que sentindo a presença de Pedro espiritualmente ao seu lado, ele sentia que como se Pedro estivesse ao lado. No seu pensamento, ele rogava a Pedro que lhe perdoasse. Ele mostrava o coração cheio de remorso por tudo aquilo que fizeram ao apóstolo. E Pedro não hesitou, beijou-lhe a fronte amorosamente, mostrando seu perdão imenso. Afagou a cabeça daquela criancinha atribulada, impôs as mãos sobre aquela criança, e ali mesmo o menino despertou, lúcido e refeito. Parecia que despertava de um pesadelo, abraçou o pai com aquele vigor, com aquele bom ânimo, e Aniceto compreendeu que o socorro e a bênção que ele recebia vinha do apóstolo, que ele rogara em preces. Então Sertório Aniceto, renovado intimamente, começou a cantar em lágrimas de júbilo: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Para aquele homem rude, desrespeitoso de outrora, começava uma vida nova. Ele se rendia ao Evangelho. E para Simão Pedro, o serviço continuou. É isso, amigos. Com Jesus, nossa vida ganha outro sentido. Nossa vida, começaremos a adentrar outras belezas que estão reservadas àqueles que se se, esforçam para seguir nos ensinos de Jesus.
Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. É isso mesmo, né? O Ailton está dizendo, possivelmente Sertório havia se convertido e era justamente isso, né? Ao cristianismo. Naquele momento, Ailton, ele se rendeu, né? Tamanhas bênçãos, tamanhas graças recebidas. Gorete Curtis dizendo, né? E vários outros, que emocionante, porque realmente as histórias de Humberto de Campos são fabulosas, né? A Loiva Carnop está dizendo também, né? Humberto de Campos é maravilhoso, cada detalhe descrito com poesia. Vale muito, viu, amigos? Tem muitos livros de Humberto de Campos, o Irmão X. Pois é, né, Lígia? Maravilha, né? A Maria Pavec aqui também, boa noite, bem-vinda. A Ercília Machado dizendo, né? Que lindo ter a companhia de Jesus. Imaginem, né? Imagine que bênção para esse apóstolo que dedicou sua vida. Que recompensa, né, pessoal? Imagine ser recebido por Jesus. Que diálogo maravilhoso, disse a Lucifaria. Pois é, né? A Rose, muito emocionante. É uma história belíssima, né? A Thaís, todos comentando aqui. A Bruna dizendo, né? Como deveria ser fabuloso viver com Jesus, mesmo numa época tão atrasada. Eu fico pensando, né, Bruna e amigos? Imaginem, pessoal, quando nós desencarnarmos e pudermos rever esses episódios, porque no mundo espiritual tem isso, né? Tem essas histórias plasmadas, né? Gravados esses momentos que a gente pode acessar dependendo, né, do nosso merecimento. Que maravilha foi viver, né, a época de Jesus. A Lise está dizendo, fechei os olhos para ouvir e vivenciei as cenas da minha mente. Gratidão. Que beleza, né? É uma coisa que toma conta de nós, esse sentimento. E, amigos, é muito bom a gente ler essas coisas que emocionam, né? Que trabalham o nosso sentimento. Olha que legal, a Lucy está dizendo que ela esteve na Vila Ápia quando visitou Roma, né? Não sabia da importância dessa vila. Que legal, né? A gente vai aprendendo sempre. A Graça Barbosa, né? Emocionante demais. Muitos irmãos aqui, irmãs dizendo isso, né? Muito bom demais. A Rita Mello, palestra maravilhosa, que bom, né? Coisas que mexem com a emoção, né? São muito boas mesmo, né? A Azuleide também comentando aqui, mas vamos continuar mais um pouquinho ainda. Muito emocionante, ficaria a noite toda ouvindo as histórias de Jesus. Pois é. A Ítala também, me emociona porque meu pai se chamava Pedro, que legal. Viveu numa época em que predominava o catolicismo. E ele espírita curou muitas pessoas. Olha que legal, né? Que experiência. Muito bom. A Ditinha também comentando aqui. A Loiva está dizendo que nessa semana, às 22h30, o SBT está transmitindo The Chosen, né? Que é uma série aí maravilhosa, né? Vale muito a pena, viu, pessoal? Busquem assistir, porque é uma produção, eu adorei, já vi alguns episódios, muito boa mesmo. Vamos continuar mais um pouquinho, pessoal? Não encerramos ainda não. Agora, no livro Confia e Segue, de Emmanuel e Chico, a lição 6, Emmanuel intitula Com Jesus. E ele diz assim, com Jesus a vida adquire um novo sentido. Porque é isso. Quando nós despertamos para os valores do Evangelho e começamos a vivê-los em nossa vida, a vida ganha outras cores, outro colorido. Abrem-se novas perspectivas de vida. Passamos a enxergar a vida com outros olhos. Compreendemos as tribulações, as dificuldades com outros olhos. E buscamos viver a vida, né, de forma abundante, como dizia Jesus. A dificuldade se faz bênção. É lógico, para o cristão consciente, para aquele que está despertando para as verdades do Evangelho, as lutas, a dificuldade é uma bênção, porque é oportunidade de crescer espiritualmente. Dor é alegria. Pode parecer algo estranho para muitos hoje, falar que dor é alegria, mas como assim? Mas para aquele que compreende
a proposta do Evangelho de Jesus sabe que a dor não é injusta, que a dor é consequência das nossas atitudes, mas é alegria porque ela pode nos libertar dos erros passados e nos abrir espaço para a vida mais plena a partir daí. Tristeza é a véspera da consolação, olha que bonito. Porque a tristeza hoje não será para sempre, tudo acaba, tudo tem um fim. A tristeza vai terminar. E depois, se soubermos bem vivenciar o momento de tristeza, lidando com resignação, encontraremos a consolação, né, no futuro. A luta construtiva produz a tranquilidade da consciência, não é? Quando lutamos com resignação, com coragem, com disposição para vencer os obstáculos, com resignação e fé, nós estamos buscando paz de consciência, tranquilidade de consciência. Trabalho é condição de felicidade, porque trabalho é lei de Deus, né? O trabalho é uma bênção. O trabalho, como os Espíritos dizem, é ser útil. Todas as vezes que somos úteis aos irmãos em humanidade, estamos trabalhando. E ser útil é a proposta, uma das propostas mais edificantes do Evangelho. Por isso Jesus dizia tanto, eu vim para servir e não para ser servido. A sombra é a fonte da luz. Olha que belo, né? Você está num momento difícil, escuro, parece que tudo complicado, mas se você souber enfrentar esses momentos difíceis, sem desespero, sem revolta, daquela sombra vai surgir a luz na sua alma. A lágrima é pérola do sentimento, olha que bonito. A lágrima que nós derramamos na aflição, nas dores que enfrentamos na vida, a lágrima resignada, a lágrima que confia em Deus, a lágrima que implora forças do alto, é pérola do sentimento. Desprendimento é o caminho da posse verdadeira. Olha que interessante. Porque a hora que a gente se desprende dos bens do mundo, a hora que a gente consegue vencer o fascínio que a matéria exerce sobre nós, espíritos, nós estaremos tomando posse daquilo que é verdadeiro. A posse verdadeira é aquilo que podemos levar conosco. O que nós possuímos de verdade? Aquilo que nos acompanha após a morte do corpo. As virtudes, o conhecimento, né? Tudo de bom que conquistamos, isso é posse verdadeira. Renúncia é aquisição. Renunciar, muitas vezes, à nossa comodidade, renunciar ao nosso lazer, ao nosso descanso, em favor de servir, isso é aquisição do bem mais precioso, que é a luz da alma, que é a evolução, que é a conquista do reino de Deus. Sacrifício é a estrada para as alturas. Sacrifício, amigos, é das últimas estações da longa viagem que estamos encetando rumo à elevação espiritual. Quando atingirmos a condição de nos sacrificarmos pelo bem do outro, nós estamos, sim, encontrando a estrada para os altos planos da vida maior, porque o sacrifício por amor, esse é o que eleva ainda mais o espírito aos braços de Deus. É por isso que o Natal, em qualquer parte, unindo as criaturas na mesma faixa de compreensão e solidariedade humana, será sempre a estrela do amor e da esperança em cada coração. Vejam, olha que bonito isso. O Natal será sempre a estrela do amor e da esperança em cada coração. Isso é Natal. Deixe-me ver aqui mais algum comentário para prosseguirmos. A Rosilene Turler, tudo bem? Boa noite, viu? Dizendo como é bom ouvir esses consolos, né? Essas palavras tão maravilhosas, né, que eles nos oferecem. O Ailton Cosmo está dizendo que tem um audiobook, Maria, Mãe de Jesus, emocionante.
Nele tem muito de Humberto de Campos. Legal, fica a dica aí do Ailton, né? A Graça Barbosa está dizendo, Paulinho é um mensageiro de Jesus. Que lição maravilhosa. Deus o abençoe sempre. Assim seja. Gratidão, viu, Graça? Nós somos um pequenino multiplicador, né, do Evangelho. Agradeço muito o seu carinho. A Auresina também dizendo, como é bom te ouvir, Paulo, confortador, que bom. Mas não é por mim, né? É pelas mensagens do Evangelho, que a gente apenas é aqui um instrumento falho, né, para retransmitir. Mas muito obrigado pelo carinho, viu, Auresina? E a todos vocês. O que mais? A Elaine Gabriele aqui também. O João Franco, nosso amigo, está dizendo que na época deve ter aprontado algo. É a vida do passado. Todos nós, viu, João? Devemos ter aprontado. A Irani está dizendo que vai assistir essa live depois. Cheguei agora e vejo que perdi muita coisa aqui na palestra. Legal, Irani. Fica gravado aí no Face, também no meu canal no YouTube, que é Paulo Eduardo Sampaio, aqueles que quiserem, né? No YouTube tem a vantagem que você pode assistir uma parte, parar e depois continua onde parou, né? A Bruna Souza dizendo, linda história, gosto muito das histórias do apóstolo Paulo, o antigo Saulo. Sim, o Saulo é maravilhoso, Paulo de Tarso, né? Uma maravilha. Vamos prosseguir aqui mais um pouquinho, caminhando aqui para o nosso encerramento, não vamos avançar muito não. No livro Palavras de Vida Eterna, veja que eu estou trazendo também o Emmanuel, né? Não ficamos só nele, mas o Emmanuel tem que estar presente, que é o nosso foco do estudo. Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, lição 174, Amigos de Jesus. Ele nos ensina nessa lição, pessoal, a pensarmos. Obrigado, Rê. Reflexão maravilhosa, que legal. Muito obrigado, fico muito feliz. Então, o Emmanuel nos ensina para que nós busquemos ser amigos de Jesus. Nós já pensamos nisso? Porque Jesus disse assim, está no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 14. Jesus disse, vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando, ou o que eu vos ensino. Então vejam, Jesus dizendo não só para os discípulos, mas a todos nós, podemos ser seus amigos se fizermos aquilo que ele nos ensina. Lembremos, amigos, que a princípio os discípulos eram como que servos de Jesus, né? Jesus chamou-os para trabalhar com ele na missão sublime, e eles então serviam, ajudavam Jesus na missão, mas com o tempo, né, de convivência com o Mestre, longos anos ali com Jesus, aprendendo, se dedicando a seguir de acordo com os ensinos do Cristo, chegou um momento que Jesus disse a eles, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Vejam que belo, né? Jesus dizendo a eles que não eram mais simples servos. Jesus eles os consideravam amigos, porque estavam junto dele, viviam de acordo com as coisas que ele ensinava, aprendiam as lições que Jesus oferecia a eles, né? Então, amigos, todos nós podemos buscar ser amigos de Jesus, buscando seguir os seus ensinos. E Emmanuel continua dizendo, Cristo dispõe de amigos reais, que se multiplicam em todas as regiões do planeta terrestre, à medida que os séculos se lhe sobrepõem à crucificação. E esses amigos que existem no seio de todas as filosofias e crenças não se distinguem tão só por legendas exteriores, mas acima de tudo, porque se associam a ele, em espírito e verdade, entendendo-lhe as lições e praticando-lhe os ensinos. Então a diferença, né, daqueles que se consideram amigos de Jesus por legendas exteriores, quer dizer o quê?
Pessoas que acham que são amigos do Cristo apenas porque falam dele, apenas porque estudam sua mensagem, apenas porque reverenciam o nome de Jesus, se acham amigos do Cristo. Mas, na verdade, amigos de Jesus serão todos aqueles que se dedicam a colocar em prática nas suas vidas o que o Cristo ensinou. Aqueles que aprendem a perdoar, aqueles que são fraternos, que são tolerantes, pacientes, compreensivos, que não revidam o mal, que oram por aqueles que os perseguem. Esses serão os amigos de Jesus. Porque, na verdade, todos nós queremos ser discípulos de Jesus, não é? O discípulo quem é? É aquela pessoa que segue um mestre. Aqueles que seguem os ensinos de um mestre são discípulos daquele mestre. E todos nós queremos ser discípulos de Jesus, porque estamos aprendendo das suas lições. Mas, amigos, que bom quando nós dermos um salto, Quando nós deixarmos de ser apenas discípulos para nos tornarmos apóstolos. Porque o apóstolo é aquele discípulo que passou a empregar todos os ensinos que aprendeu na sua vida. Quando nós incorporarmos na nossa vida o Evangelho de Jesus, vivermos intensamente a mensagem do Cristo em nossa vida, então seremos apóstolos do Cristo. E o convite está estendido a todos nós, que busquemos ser primeiro discípulos, mas que além disso, prossigamos para nos tornarmos um dia também apóstolos. Tem mais um trechinho só para a gente encerrar. Deixa-me ver antes aqui se tem mais algum comentário, para a gente concluir então a nossa reflexão de hoje. A Tereza Paulino também, dizendo aqui gratidão sempre. A Dorinha Pereira. O João Franco aqui dizendo das poesias. A Rita Mello, grata por essas palavras maravilhosas, Que legal. O João Franco dizendo, eu sou amigo pelo coração. Muito bom, A Arnilda Klettenberg, não sei se pronunciei errado, dizendo aqui gratidão sempre, Jesus. É isso mesmo, Arnilda? Gratidão sempre a esse mestre. Querida amiga Eliane Ferreira, dizendo aqui, obrigada, Paulinho, pela live, Deus te abençoe, assim seja, viu? Obrigado, Eliane. Fico muito feliz com a tua presença e de todos, acompanhando sempre conosco. A Eliane ainda dizendo, maravilhosa mensagem para todos os nossos dias, Jesus, mestre, irmão maior, e os discípulos que tiveram o privilégio de conviver com ele. Pois é, que maravilha ter convivido com esse espírito tão luminoso, A Deise Florencio dizendo, passando férias no Brasil, vou aproveitar para comprar livros de Humberto de Campos e outros livros espíritas. Que legal, Deise, boas férias e compre sim, viu? Você não vai se arrepender, maravilhosos os livros, ele tem vários livros, todos muito bons mesmo, viu? A Rose também dizendo, gratidão por suas palavras, mensagem que realmente toca e emociona, que legal. A Edna Markovics, gratidão por esse banquete espiritual, que é realmente, pessoal, essas mensagens de Natal, mexem conosco. A Beth Lima está dizendo, o Evangelho é maravilhoso. E a Bruna, que privilégio termos esses amigos de luz que reproduziram essas obras literárias, Emmanuel, Humberto de Campos, eu acrescento aqui, tantos outros. Pois é, uma verdade, Então, meus amigos queridos, para a gente encerrar aqui a nossa reflexão, eu busquei no livro Preito de Amor, no capítulo 1, uma poesia que eu gosto muito, não consigo declamar, não me atrevo a declamar porque tenho medo da memória falhar, mas gosto muito das poesias, dos poemas. Eu acho que trabalham nossos sentimentos, as nossas emoções. Então, busquei no livro Preito de Amor, de Casimiro Cunha, capítulo 1, intitulado Natal do Senhor.
Casimiro Cunha, que é um escritor fantástico, né, dos poemas, das poesias, várias poesias e poemas no livro Parnaso de Além Túmulo, né? E ele disse assim, então, nesse poema chamado Natal do Senhor: Mestre amado e generoso, nas bênçãos de teu Natal, também nós te recordamos no campo espiritual. E lembramos comovidos a noite ditosa e bela, em que surgistes exaltando a manjedoura singela. Divino pastor, nascias na solidão da pobreza, santificando a humildade nas luzes da natureza. E trabalhastes e sofreste para as vitórias da luz, desde a esperança do berço às ironias da cruz. E embora os teus sacrifícios na lágrima, no suor, a terra, Jesus, se veste de angústia, miséria e dor. Volta a nós, pastor sublime, que o redil da humanidade se estende aos abismos negros de ignorância e maldade. As tuas ovelhas frágeis, cansadas de sombra e guerra, atropelam-se assustadas ao longo de toda a terra. As seitas religiosas que ensinam a divisão fomentam carnificinas, envenenando a razão. A ciência que extermina faz do mundo seu vassalo, enquanto a filosofia prega o bem sem praticá-lo. Ó Senhor, dá-nos de novo fidelidade ao dever, no dom da simplicidade, no impulso de agradecer, que em teu Natal nós possamos recordar com mais fervor teus exemplos de renúncia e as tuas lições de amor. Concede-nos, mestre amigo, nas lutas de redenção, nova fé, nova esperança ao templo do coração. Meus amigos, quero dizer a vocês aqui da minha alegria de ter compartilhado com vocês durante esse ano. Obrigado, Helena, Rita, a todos. Quero dizer a vocês da minha alegria de ter compartilhado com vocês desses estudos singelos durante esse ano que estivemos juntos. Muito obrigado a cada um de vocês que participaram conosco, mais vezes, menos vezes, quando foi possível. Mas a participação de vocês foi essencial para que a gente tivesse, mais ânimo, mais disposição para realizar esse trabalho. Então eu quero desejar a cada um as bênçãos de Deus, de Jesus, que todos tenhamos um Natal abençoado. Mas, amigos, deixo aqui um convite, que o nosso Natal seja com Jesus, que não nos esqueçamos de que o Natal é a lembrança do nascimento do Cristo, que nós possamos permitir que Ele renasça em nosso coração, que nós deixemos um espaço para que a mensagem dEle possa encontrar condições de vibrar em nós, para que a gente seja realmente um cristão, para que a gente lute com nossas forças para vencermos tudo aquilo que nos prende às coisas do mundo, que buscamos ver além da matéria, aquilo que os olhos carnais não podem ver, e possamos sentir o envolvimento da mensagem divina de Jesus que nos chama a cada Natal para uma reflexão profunda de nossa vida, nos chamando a uma transformação, nos convidando a uma vida nova, nos convidando a seguir, dentro das nossas possibilidades, nos passos daquele que é a luz do mundo.
Muito obrigado a todos vocês, vendo aqui tantas mensagens. Eu tenho a alegria de ler uma por uma ao final aqui da live. Sempre leio, porque essas mensagens vêm carregadas de amor, de carinho, e eu guardo em meu coração como um estímulo para prosseguir. Então a gente se encontrará novamente, se Deus nos permitir, no dia 17 de janeiro, numa quarta-feira, ou no dia 15 de janeiro, para aqueles que estudam conosco, né, nas segundas. Então desejo a todos uma boa comemoração com os familiares, um Natal abençoado, que o ano novo venha com muita paz e que nós busquemos fazer do ano novo um ano de paz. Somos nós que fazemos o ano bom ou não. Entendam isso. Nós não ficamos esperando que o ano seja bom por si só. Somos nós que fazemos do ano novo aquilo que nós queremos. Então aqui eu quero deixar também minha gratidão a Jesus, a Deus, a Maria, nossa Mãe Santíssima, e aos bons espíritos amigos que nos ajudaram nessa tarefinha pequena de compartilhar das luzes do Evangelho durante esse ano. A minha gratidão imensa por todo o auxílio recebido, que nos inspirou, que nos fortaleceu, para que não desanimássemos. Então a nossa gratidão a esses benfeitores e muita paz, amigos. Muita paz a todos. Busquemos uma vida nova com Jesus em nosso coração. Muito obrigado. Um ótimo Natal, um ano novo com muita paz e até o dia 17 de janeiro, se Deus nos permitir. Um abraço fraterno a todos.